lição de número 6 da Escola Bíblica. E o título da lição que vamos passar hoje, da aula que vamos passar hoje, o tema é O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre pastores líderes que presidem e o sumo pastor. Porque os pastores que presidem as igrejas e os ministérios, eles são homens escolhidos por Deus ou por homens, e que está presidindo um rebanho esse que cada um irá dar conta. É das ovelhas que Deus confiou sobre sua responsabilidade. Então a aula hoje é um pouco voltada para um público que assume a função eclesiástica na casa do Senhor, né? E a gente, como igreja do Senhor, precisamos ter esse discernimento de quem é quem, né? Qual é o papel do verdadeiro pastor constituído por Deus, que tem um chamado vindo dos céus e não apenas da terra, porque não adianta ser chamado pela terra se o céu não aprovou. Isso é muito sério. Porque se não foi aprovado por Deus, não tem como ser capacitado pelo céu. Deus, ele capacita aqueles que ele chama. Que ele chama. Ele não tem compromisso com quem ele não chamou. O chamado da salvação é para todos, a salvação é para todos. Mas o chamado, a chamada específica é para alguns, não é para todos. E por isso que existe um versículo bíblico que diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E isso não é para salvação. Não cabe dentro do quesito salvação, porque salvação é para todos. Jesus veio e cumpriu o plano da redenção aqui por todos, e não apenas por alguns, como muitas linhas de pensamento defendem, alguns teólogos defendem. Porque se Jesus tivesse vindo para morrer por alguns em específico, ele estaria sendo injusto. E a Bíblia diz que o trono de Deus ele está firmado em justiça e equidade. Então seria impossível de Deus praticar injustiça, né? Então a salvação é para todos. Agora a chamada específica são para alguns, né? Pai do Glicério, Deus te abençoe, você e sua família. Então a salvação é para todos, ainda que todos não queiram. Alguns rejeitem, porque Deus deu um livre-arbítrio para as pessoas escolherem amá-lo e servi-lo ou não, né? Então a aliança com Deus é voluntária. Deus, eu sempre falo assim que Deus ele não lança ninguém no inferno e também não arrasta a força para o céu. Nós é que fazemos as escolhas e trilhamos o caminho que queremos seguir. E aí quando nós trilhamos o caminho, se é certo ou é errado, quem vai dizer isso são as consequências do caminho que nós estamos seguindo. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque Deus ele está sempre nos dando oportunidade e nós é que temos que fazer a escolha, uma boa escolha. Qual que é a boa escolha, Lu? É a escolha feita, pautada nos parâmetros divinos, ou seja, que a gente venha andar de acordo com os mandamentos divinos, de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a vontade nossa ou de terceiros, né? Então nós vamos discorrer nessa tarde esse tema falando sobre o bom pastor e as suas ovelhas. Como é que o bom pastor se comporta e como que as ovelhas desse bom pastor também se posiciona diante do bom pastor. É uma passagem, é uma lição, é um tema que talvez eu vou ter que dividir em 2 vídeos depois para não ficar cansativo para quem vai assistir depois, né? Porque a gente, como dizem, o tema dá pano para manga. Então nós vamos entrar em várias áreas e eu sempre falo, não estou aqui para defender A ou B, eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus assim como ela é. Defender, eu não digo nem defender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus por si só, ela já corta para um lado, ela corta para outro, ela mesma se defende. Ela não precisa de quem defenda a palavra de Deus. Ela por si só já é a verdade absoluta e contra a verdade não há argumento, contra a verdade absoluta. A minha verdade, a nossa verdade, pode haver mudanças, mais tarde eu posso mudar de pensamento, instruir você de uma outra forma, mas a palavra de Deus ela é de eternidade, a eternidade ela não muda. Quem muda é o ser humano, a gente não muda. Então, aqui eu sempre começo, tem 2 pontos aqui que é o texto áureo, e temos uma verdade prática. Temos uma verdade prática.
O texto áureo nos diz o seguinte: eu sou, isso Jesus falando, lá em João capítulo 10, e o versículo 14, ele nos diz o seguinte: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Esse texto bíblico, esse versículo bíblico que está lá em João, capítulo 10, versículo 14, ele é muito profundo, porque Jesus está falando de relacionamento íntimo com as ovelhas dele. Não é um relacionamento superficial. Ele está dizendo que ele, como bom pastor, ele conhece as ovelhas dele. Ele sabe quem é ovelha, ele sabe quem é cabrito, quem é bode. Ele sabe. Ninguém se esconde do olhar do soberano, do eterno, né? Nós estamos, a nossa vida é nua e patente diante do Criador, porque foi Ele quem nos fez, Ele conhece as nossas motivações, Ele conhece os nossos pensamentos. Salmo 139 diz que antes da palavra sair nos nossos lábios, Ele já sabe até o que está sendo projetado aqui para poder lançar de boca fora. Ou seja, Ele conhece os nossos pensamentos antes de sair de boca fora. Então aqui fala que Ele conhece as suas ovelhas, mas tem um detalhe: e das minhas sou conhecido. Isso aqui entra a parte de discernimento espiritual. Entre a parte de discernimento espiritual e a ovelha que ela tem discernimento, que ela busca discernimento da parte do seu sumo pastor, ela não se deixa enganar por ninguém aqui na terra, né? Não se deixa enganar. E aí tem um outro ponto aqui, que fala uma verdade prática, que é para a gente fixar dentro de nós, guardar, memorizar isso daqui. Jesus, ele é o bom pastor, e nós que pertencemos à sua igreja, não é a igreja Assembleia de Deus, a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja quadrangular, a igreja adventista do sétimo dia. Não, é a igreja de Jesus Cristo, que é única. Ministérios, existem vários, mas a igreja de Jesus Cristo é única. E qual é a igreja correta, que é a igreja de Jesus Cristo, Lu? É a igreja que vive pautada na palavra de Deus. Se todas essas viverem pautadas na palavra de Deus, com certeza elas se tornarão únicas diante do sumo pastor. Diante dos pastores que presidem aqui na terra, né? São ministérios diferenciados, com costumes diferentes, tradições diferentes, costumes diferentes, cultura diferente, regulamento interno diferente. Mas o sumo pastor é um só, né? Então nós vamos aqui fazer a leitura bíblica que nós vamos discorrer nessa tarde, baseado nessa tarde. Qual que é a leitura bíblica? Está em João, no capítulo 10. Quem estiver do outro lado e quiser acompanhar com a Bíblia também pode acompanhar. João, capítulo 10. E nós vamos ler do 1 ao 16. Que nos diz o seguinte, aqui não vou esperar porque o tempo ruge, né? Tempo ruge. Então nos diz o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o apóstolo João, capítulo 10, versículo 1 ao 16. E nos diz o seguinte: na verdade, eu vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ele é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, depois nós vamos focar em algumas partes dessa leitura aqui para vocês entenderem. Então, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e abre o quê? Abre o aprisco, a porta do aprisco, né? Abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas. Ele chama pelo nome, ele sabe o nome de cada um. E as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles, ou seja, os discípulos, que até então eram discípulos, não entenderam o que era que eles diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, isso Jesus dizendo, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém, ou seja, é da minha vontade, agregar estas, ou seja, trazer para próximo de si. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, que foi o que eu disse no começo, e um pastor. Essa é a leitura bíblica. E dentro dessa leitura bíblica, eu vou trazer algumas considerações aqui, algumas reflexões para a gente. A gente observa aqui, nós lemos no capítulo 1, dizendo, Jesus dizendo, quando ele proferiu essa parábola, que ele é a porta. Ele diz o seguinte: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então a gente observa aqui que existe uma porta nessa parábola, que essa porta, essa única porta que existe, porque lá na época de Jesus existiam os apriscos, e os apriscos não tinham várias portas, como a casa da gente, que tem uma porta de sala de saída, tem uma de entrada e assim vai. Ou tem algumas casas que tem mais de uma porta. O aprisco das ovelhas na época de Jesus tinha uma única porta, não tinha saídas, outras portas nesse aprisco. Então a gente observa aqui ele dizendo que aquele que entra, não entrar pela porta, que é ele, que é Jesus Cristo, no curral das ovelhas, e que subir por outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, aquele que preside, vamos começar aqui, eu falei nessa tarde, no início dessa aula, o que a gente iria discorrer um tema que é voltado mais para a parte eclesiástica da Igreja do Senhor Jesus na Terra. A paz, Carla. Então a gente observa aqui que existe uma única porta, e é a única porta por onde todos devem passar. Esta porta se chama Jesus, essa porta se chama o Verbo encarnado, né, que é a palavra de Deus. Jesus, ele era o Verbo. Lá no primeiro capítulo de João, ele é um apóstolo que ele descreve muito sobre a divindade de Jesus. Então ele deixa bem claro, lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por quê? No princípio era o Verbo, porque esse verbo é uma palavra que entra em ação. Então, no princípio de todas as coisas, o Verbo estava com Deus. Ele era a palavra, ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que negócio confuso é esse, Lu? Porque ao mesmo tempo que ela era a palavra, ele estava com Deus por quê? Porque ele participava. O Verbo era a essência de Deus. Estava com Deus. Porque não existe dissociação, separação entre Deus, o Criador, e o Deus Redentor. Eles fazem parte da mesma essência. É uma unidade composta de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Compõe a Trindade. Então são 3 pessoas que procedem da mesma fonte, da mesma essência. Quando eu dou aula sobre Trindade, eu falo sobre isso. A água, ela é água, mas ela se apresenta em 3 estados: sólido, líquido e gasoso, né? O ser humano, ele é uma unidade, mas ele é tricotômico: corpo, alma e espírito. Estou explicando para você entender como que funciona a Trindade. Então Jesus, na essência de Deus, ele é indissociável, não tem como se separar. Então João vem dizendo do que Jesus, ele era, no princípio ele era o Verbo ele estava com Deus, e o Verbo também era Deus. Ou seja, a divindade é única, né? E aí a gente vê ele alertando as ovelhas, o povo dele, as ovelhas do aprisco dele, para tomar cuidado, dizendo já de primeira, no primeiro versículo, através da pessoa de João, trazendo essa reflexão, e dizendo que quem entra por outra parte, quem traz outro tipo de ensinamento, que não provém desse Verbo encarnado, que não provém da pessoa de Jesus Cristo, ele é ladrão e ele é salteador. Ele pode ser qualquer outra coisa, né? Mas aqui nessa passagem bíblica, ele deixa bem claro que é ladrão e salteador. Eu diria, nas palavras da professora Lu, que ele pode ser qualquer coisa nesse mundo, menos pastor. E quando se trata de outra parte, o que é essa outra parte?
quando entra por outra parte, quando não entra pela porta, quando não entra pelos ensinamentos de Jesus, todos aqueles que presidem na área eclesiástica e que não entra pela porta, chamado Jesus Cristo, que não entra pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, ele é ladrão e salteador. Ladrão e salteador por quê? Porque o ladrão ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. Roubar o quê? Roubar a essência de Cristo. Roubar aquilo que é de mais precioso. Jesus não quer contaminação nas suas ovelhas. Jesus não quer as suas ovelhas confusas, sem entender por que está agindo desse jeito, se as escrituras que eu leio diz ao contrário. Então eu trouxe algumas observações aqui. Pai Su, eu vou trazer algumas observações aqui, e que são coisas que fazem parte daqueles que entram por outra parte, e que não entra pelo caminho da palavra. Então, essa outra parte inclui outros interesses que não se enquadram com os parâmetros divinos. Que o único interesse é de Jesus Cristo e que ele quer que seja o mesmo interesse de quem preside um ministério, de quem preside uma igreja mãe, matriz, de quem preside uma igreja regional, de quem preside uma igreja setorial, de quem preside uma congregação, uma subcongregação. O desejo é que o interesse casa com o interesse de Deus. Esses são chamados por Deus. E quais são o único intuito de Jesus Cristo? É conduzir, é religar a criatura ao Criador. É pegar as ovelhas que estão fora do aprisco, atrair para o seu aprisco, passar pela única porta que é a palavra de Deus, né? Os parâmetros divinos. Esse sim vai conduzir a uma vida eterna com Cristo e automaticamente com o Criador de todas as coisas. Então isso é muito sério. Por que isso é sério, Lu? Porque Deus, ele vai pedir contas desse rebanho que está sob os cuidados dessas pessoas que presidem, que lideram o rebanho de Deus aqui na terra, de Cristo. Eles confiaram nessas pessoas. Então, essa outra parte, por onde Jesus Cristo não quer, não deseja, não é o foco dele, inclui interesses que não se enquadram com os parâmetros divinos. O que não se enquadra com os parâmetros divinos? Cobiça. Cobiça é obra da carne. Não é diabo, não. Vou falar, o diabo me tentou, mentira. O diabo já está bem distante. Cobiça é obra da carne. Faz parte dos interesses humanos que não tem compromisso com Deus. E cobiça é pecado. Então isso não se enquadra nos parâmetros divinos. A cobiça. O crescimento do rebanho, desejar o crescimento do rebanho para ostentação, para exibicionismo, isso não está incluso nos parâmetros divinos. O crescimento que mais deseja, o crescimento do rebanho dele aqui na terra é Cristo. Mas é o único que deve ser glorificado pelo crescimento do rebanho dele aqui na terra, é ele. O ser humano, tive um pastor, que ele falava assim, nós que presidimos a obra de Deus aqui na terra, temos que entender que não passamos de peão de obra. Existe um engenheiro numa grande obra. E existem os funcionários que recebem ordenanças de lá do arquiteto, do engenheiro. E eles precisam pôr em prática para poder a construção sair de acordo com a vontade do engenheiro, do arquiteto. Então a mesma coisa é no reino de Deus. Nós precisamos, quem preside a obra de Deus, quem lidera o rebanho do Senhor, precisa entender que esse rebanho tem dono, não é nosso. Nós iremos prestar conta, assim como o engenheiro, o arquiteto, quando chega na obra, precisa saber inspecionar a obra para poder ver se saiu tudo conforme ele delegou. Assim será também, e isso está escrito em Hebreus. Na carta aos Hebreus, o escritor diz que nós iremos prestar conta do rebanho, assim como aquele que presta conta ao seu patrão. Assim como o empregado que presta contas ao seu patrão. Né? Então, quais são outras partes que não faz parte, né, do interesse desse bom pastor, do sumo pastor? Né? Eu falei aqui que tudo aquilo que não se enquadra com os parâmetros divinos, Deus reprova. Que não se enquadra com a palavra de Deus. A cobiça, citei a cobiça. Eu citei o crescimento para a ostentação. A avareza, que é uma obra da carne também. Não é diabo, não. O diabo se aproveita da cobiça e da avareza. Eu costumo sempre falar, Satanás ele não atua na vida do ser humano se ele não abrir brecha e não dar lugar às concupiscências, aos desejos carnais dele. Então, Deus ele não... Oi, Marlon. Rapaz, meu amado, tudo bem? Então, a gente observa que a avareza, a cobiça, faz parte das obras das concupiscências da carne.
Faz parte das obras listadas lá em Gálatas 5, das obras da carne. Então, o que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que preside um rebanho, querendo enriquecer, tirar proveito desse rebanho e enriquecer às custas desse rebanho. Então, enriquece de forma ilícita, fazendo uso da lã e da gordura dessas ovelhas. Ou seja, para essas pessoas que são cobiçosas, que são avarentas, elas não estão muito interessadas em ovelhas magras. Ovelhas magras. Elas estão interessadas mais nas ovelhas que têm lã para oferecê-los e gordura. Tem uns que já saiu da lã, já passou para gordura, para carne, e se brincar já está chegando nos ossos e na medula. Mas eu só tenho uma palavra como mestre para dizer: estes irão dar contas diante do Senhor a respeito daquilo que estão fazendo com o rebanho e que não condiz com os parâmetros divinos diante do rebanho. Então, isso não se enquadra. A avareza, a cobiça. Deus não tem compromisso com esse tipo de liderança que faz uso do rebanho dele para se promover aqui na terra. A única promoção que a gente deve almejar, isso é bíblico, é ser promovido pelos céus. Porque quando nós somos promovidos pelos céus, a gente vai se sair bem. As ovelhas vão glorificar o nome do Senhor. Paz e Manete. Todos vão ter contentamento em servir ao Senhor. Por que existem tantas ovelhas dispersas, procurando um aprisco? Quantas pessoas me procuram e falam: Lu, estou saindo de onde eu congrego, estou procurando uma igreja onde eu possa estar bem com Cristo e não ficar tão frustrado, tão decepcionado com liderança como eu estou. Eu sempre falo, a gente sempre fala isso. Olha para o sumo pastor, que é Cristo. Ele não é imperfeito. Ele não é imperfeito. Ele é sincero com o seu rebanho. Ele nutre o seu rebanho. Nutre como? Por meio da palavra. Então a gente só se frustra quando a gente não anda enquadrado com a palavra. Porque se a gente é guiado pela palavra, primeiro a gente não vai se deixar levar por pessoas cobiçosas, por pessoas avarentas, que quer enriquecer às custas do rebanho do Senhor Jesus aqui na terra. A gente entende que estes que agem dessa forma vai ter a hora do seu acerto de contas. Às vezes as pessoas falam assim: mas por que as pessoas estão fazendo tantas coisas erradas com o rebanho do Senhor e Deus não entra em juízo com eles? Não se preocupe, porque o Senhor tem a hora certa de acertar de contas com cada um. Se não for agora, é no juízo final, né? Mas geralmente, quem faz aqui, a fatura vem aqui. A fatura vem. E aí a gente observa que dentro dessa outra porta, outra parte, que não é a porta, vem todas essas outras coisas, que é de interesse humano, e que não condiz com os interesses do dono do rebanho. Então, o sumo pastor Jesus, ele cuida do rebanho durante a estadia, ele cuidou do rebanho dele como sumo pastor. Durante a estadia dele aqui na terra, e ao contrário dos demais, né, ele sempre procurou o bem-estar do rebanho. Jesus, ele nunca foi cobiçoso e avarento. Primeiro que ele é dono de todas as coisas. Ele não precisa ser cobiçoso, não precisava, enquanto homem aqui na terra, ele não precisava ser cobiçoso nem avarento, porque a terra e a plenitude pertencem à Trindade Divina. Né? O ser humano que preside o rebanho dele aqui na terra tem que entender também que ele está servindo ao dono do ouro e da prata, ao dono do patrocinador da obra dele. Se muitos se recusam a patrocinar, pode ter certeza que ele irá levantar socorro de onde ele quiser levantar e vai patrocinar a obra dele. Ele nunca deixou aqueles que presidem com integridade o rebanho dele envergonhado. Eu nunca vi, nunca. Eu tenho 30 e poucos anos que eu sirvo ao Senhor. Quando a membrazia da igreja não se voluntaria para poder abençoar a obra de Deus, para patrocinar a obra de Deus, Deus envia recursos de outro país, de outro estado, de outro lugar, mas que ele envia. Ele não necessita de homens avarentos, cobiçosos, porque muitos até usam o nome da obra do Senhor. É para a obra do Senhor, mas por trás, esse tipo de gente não engana o dono da obra, porque ele conhece pensamentos, intenções, às vezes está fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Qual é a motivação? É de ganhar status,
Quando Deus quer promover alguém, ele promove. Eu sempre falo, quando Deus coloca por trás dos bastidores, não tem ser nessa terra que promova. Pode até promover, mas não vai muito longe. Mas quando Deus promove também, quando Deus tira de trás dos bastidores e traz a público também, não há quem derrube. Porque é ele o sustento da pessoa que ele coloca de pé. Então, o conselho que eu, como professora de teologia, eu dou para as autoridades eclesiásticas é que entre pelo caminho, pela porta, né? Pela porta do aprisco das ovelhas, que é Jesus Cristo, porque ele é dono do rebanho, ele é dono de quem preside, ele é dono de tudo aqui na terra, do ouro e da prata. Eu já presenciei pessoas estarem com aluguel atrasado. E a membresia, por algum motivo, não contribuiu o suficiente para pagar o aluguel. Deus usou pessoas que não pertenciam a aprisco, que estavam lá fora. Pegou o dízimo dela, pôs no envelope e enfiou por baixo da porta da igreja, para poder, como providência divina, para poder quitar a dívida, porque Deus não deve nada para ninguém. Então Deus, ele patrocina o reino dele. Agora nós precisamos fazer a coisa certa e com a motivação certa. Porque se a gente fizer a coisa certa com a motivação errada, aí ele deixa perecer, ele deixa faltar mesmo. Para ver o que a gente pode fazer sem ele, né? E aí ele endurece o coração das pessoas, e as pessoas não querem entregar dízimo, não querem ofertar, não querem patrocinar a obra de Deus. E aí começa aquele espírito de confusão no meio da obra de Deus. Porque o pastor está querendo arrancar dinheiro da gente. Por quê? Então nós precisamos, como autoridade eclesiástica, fazer a coisa certa com a motivação certa. Que aí o dono do rebanho, ele vai patrocinar tudo. Ele vai trazer o sentimento de voluntariedade no coração das pessoas para poder patrocinar. Eu sempre falo assim, quando eu tive a oportunidade algumas vezes de ministrar a oferta, sobre a oferta, eu sempre falei, gente, nós não temos patrocinadores para o reino de Deus. Os patrocinadores do reino de Deus são os fiéis. Banco do Brasil, Santander, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's. Não, McDonald's sim, porque é cristã, a família é cristã. Né? Então eles patrocinam o reino de Deus lá onde eles congregam. Né? O governo não patrocina o reino de Deus, não. Não tem. Né? Esqueci aqui. Um patrocínio que tem aí, me fugiu da memória agora. Se alguém lembrar aí, digita aqui embaixo. Existe o patrocínio do governo, do presidente do nosso Brasil, da nossa nação aí, para os artistas, né, para a arte cultural. A igreja não conta com esse tipo de patrocínio. Ninguém de lá de fora patrocina o reino de Deus, não. Quem tem que patrocinar somos nós mesmos. Nós que servimos ao reino. Nós que estamos trabalhando em prol do crescimento do reino de Deus aqui é que temos que patrocinar. Se a gente não patrocinar, não vai ser os de lá de fora. A não ser que Deus desperte isso nos de lá de fora quando faltar nos de dentro de casa. Como eu já contei aqui o testemunho. Mas isso, para Deus fazer isso, depende de quem está presidindo o rebanho, está fazendo a coisa certa e com a motivação certa. Aí Deus entra em cena e trabalha para glorificar o nome dele. Mas quando ele perceber que está fazendo a coisa certa, mas com motivação para roubar a glória dele para si, a honra para si, para ganhar título, para crescimento, para se promover aqui na terra de forma provisória, Deus deixa o camarada sozinho no barco. No próprio Evangelho de Jesus Cristo segundo João, ele diz, se não me engano lá no capítulo 15, ele diz que a gente não é nada sem ele. Não podemos fazer nada sem ele. Ele diz, sem mim, Jesus, proferindo as palavras, ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Então, ainda que a gente esteja fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada, Deus não tem compromisso com a gente, não. Ele deixa a gente quebrar a cara para poder a gente entender que o reino é dele, que as ovelhas é dele. Né? Mas vamos lá. Jesus, ele não tinha esse sentimento de cobiça e de ganância, de avareza, sabe? Primeiro que tudo na vida de Jesus. Teve alguém, antes de eu falar isso, teve alguém que chega para Jesus e falou que queria seguir ele, e ele já foi logo rasgando o verbo, né? Ele já foi deixando bem claro, dizendo que as aves têm ninho, a raposa tem os seus covis, ou seja, os seus lugares de habitação, mas que o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E aí, parece uma contradição.
Ele ser dono de tudo e ao mesmo tempo não ter onde reclinar a cabeça. Ele era dono de tudo, mas ele não fez uso disso para poder se promover aqui na terra. Como muitos fazem. Né? Se aposta do rebanho que Deus colocou nas mãos dele para poder se promover aqui na terra e se aparecer. Não, Jesus veio aqui na terra para glorificar o nome do Criador e não o nome dele. A glória dele, ele ia receber após a crucificação, como ele recebeu, né? Mas enquanto ele estava aqui, ele nasceu numa manjedoura emprestada. Não foi nem dentro da hospedagem, foi na manjedoura. Uma manjedoura emprestada, que nem de José e de Maria não era. O barco que ele pegou, até o sermão dele, ele não tinha um barco para ele subir à beira-mar e ministrar o sermão. Não, ele pegou emprestado. O barco era emprestado para poder ele subir e ministrar, pregar para a multidão. Quando ele foi entrar em Jerusalém, fazer a entrada triunfal lá, para poder se cumprir o que já tinha sido dito, que ele entraria em Jerusalém, até a entrada triunfal de Jesus, o jumento era emprestado. O jumento naquela época era a Ferrari de hoje, né? Então, até o jumentinho foi emprestado, gente, para poder entrar em Jerusalém. Ele hospedava na casa de amigos lá em Betânia. Ele não tinha hotel de luxo, como muitos que pregam hoje, com uma falta de vergonha na cara tão grande, que quando estão fechando o negócio, né, a igreja é a noiva do cordeiro, não é uma prostituta. Prostituta, ela se vende. A igreja, não. Então, tem pessoas que, para poder pregar a palavra de Deus, estão cobrando os olhos da cara. Mas eles só estão tendo êxito porque tem quem paga. Se não tivesse quem pagasse, não estaria cobrando os olhos da cara e um hotel de luxo. Porque se não for de luxo, não vai. Esses daí são os famosos prostitutos da obra do Senhor, né? Claro que a gente não voa no cabo de vassoura de um lado para outro, né? O correto é o correto. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Se eu vivo para a obra de Deus e eu vou pegar no estado da Bahia, não tem como eu ir sem eu ter dinheiro. Então a igreja que me convidou precisa custear a minha necessidade. E não me enriquecer às custas do rebanho do Senhor. Não. Suprir as minhas necessidades. O próprio Jesus mesmo disse para os seus discípulos, quando ele designou lá para poder ir ministrar, para poder ir pregar o evangelho, ele falou para não levar alforge, para não levar suprimento. Porque onde eles hospedassem, eles teriam o direito de ser supridas as necessidades dele. Né? Isso é bíblico. O que não é bíblico é abuso. Né? É estar cobrando por aquilo que recebeu de graça. É como eu ganhar um presente de um dos meus filhos e pegar e vender esse presente para poder me promover em cima daquilo. Então Deus não nos chamou para poder nos promover além da promoção que já veio do céu. Ele nos chamou para promover o reino dele aqui na terra, para trazer crescimento, para servir de instrumento na obra dele, para poder crescer o rebanho dele aqui na terra, né, através da ministração da palavra. Tem mais outro detalhe. Até a última ceia de Jesus foi numa casa emprestada. E era a última ceia, era uma ceia especial. Ele foi sepultado num túmulo emprestado também. Foi José de Arimateia que foi lá e pediu o corpo dele, cobriu o corpo e sepultou. Até essa cobertura do corpo aí por José de Arimateia tem um significado no reino de Deus, para a igreja do Senhor. Traz uma reflexão. Você está cobrindo o corpo de Cristo ou você está desnudando o corpo de Cristo? Isso serve para as autoridades eclesiásticas também. E para a igreja no todo. José de Arimateia pegou o corpo de Cristo que estava seminu lá, envolveu em linhos, em tecidos de linho, preparou o corpo dele com guento, tudo lá, e como era o costume da época, e levou para uma sepultura. Sepultura era de José de Arimateia, com certeza. Então o corpo de Cristo ele não foi desnudado por José de Arimateia, muito pelo contrário, ele foi vestido por José de Arimateia. Esse linho que, vamos dizer assim, era o melhor linho, tem um símbolo no mundo espiritual, que é trajes de santidade. Então, José de Arimateia não expôs o corpo de Cristo. Ele envolveu no linho que tipifica trajes de santidade. E ele conduziu para o sepulcro. E a reflexão que fica para mim e para você é: nós estamos cobrindo o corpo de Cristo, a igreja, o rebanho de Cristo, ou nós estamos desnudando? Ou nós estamos dilapidando? Será que nós estamos procurando aquecer as ovelhas do rebanho que está faltando a lã? Que está faltando a lã? Ou nós estamos tirando o restinho de lã que ela tem? Eu tenho que falar isso porque o meu coração arde para poder falar isso daqui. Existem ovelhas que já não está tendo mais lã para ser tirada. E vai sofrer
as consequências do inverno. As consequências do inverno. Quem tem lã se cobre. E quem não tem, morre. O Espírito Santo está gritando aqui dentro de mim para falar isso. E eu quero transliterar isso na voz do Espírito Santo. Existem igrejas que estão dentro das comunidades, que estão nas periferias, que as ovelhas do Senhor mal têm para sustentar suas famílias. É de classe média baixa. Não estou falando de igrejas lá no Morumbi, em Jardins, na Califórnia, nos Estados Unidos, na França. Estou falando de pessoas, de ovelhas que estão aí fora, que o Senhor quer agregar no seu rebanho, mas que não têm lã para oferecer e que estão sendo esquecidas. Porque é bom cuidar das 99 que estão gordinhas, que estão com lã, que estão com gordura. Porque a gordura no tempo do inverno, ela livra as ovelhas de sofrer no inverno. Mas aquelas que não têm gordura, que não têm lã, a tendência é morrer. E nós iremos prestar conta dessas ovelhas diante do Senhor. O povo de Deus é para ter tudo em comum. É para as ovelhas que têm lã e que têm gordura abastecer as que não têm. A generosidade, a voluntariedade. É um cuidando do outro, como a igreja primitiva. E não sendo tirado de onde não tem, por puro interesse de autoridades eclesiásticas, por pura cobiça, por pura avareza, por pura ganância. Que nós venhamos nessa tarde refletir e entender que nós iremos prestar conta do rebanho do Senhor. E Deus irá pedir conta da ovelha que não tinha lã e que não tinha gordura e que foi embora do aprisco, porque quem tinha gordura e quem tinha lã não abasteceu e deixou morrer no inverno, de frio. E aí, eu vou falar aqui a última coisa que Jesus também emprestou: a cruz. Nem a cruz era dele. A cruz era minha e era sua. A gente aqui era perdido, pecador. A gente era que tinha uma dívida incalculável, impagável diante do Senhor. E ele pegou a nossa cruz, a cruz que era minha, a cruz que era sua, e acertou de conta com o sumo pastor. Então não era para ninguém estar fazendo uso do rebanho do Senhor para poder se promover. Você vai morrer, nós vamos morrer, e tudo vai ficar aí. Se Deus não tiver misericórdia, nem roupa para vestir a gente leva para a sepultura. Se Deus não tiver misericórdia, a gente morre até como indigente. Que nós venhamos parar para pensar no que nós estamos fazendo com o rebanho do Senhor. Eu sei que muita gente vai assistir esse vídeo. Nós vimos aqui na leitura em classe, e, gente, eu estou sentindo a presença de Deus, mas de uma forma de compaixão. Compaixão. Eu estou vivendo aqui dentro de mim, sentindo aqui dentro de mim, o que as ovelhas do Senhor sofrem por conta de interesses humanos. E não é fácil, não é fácil. Então nós vemos aqui que aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante. As suas ovelhas vai adiante delas. O verdadeiro pastor, ele vai adiante delas. O que quer dizer um pastor diante do rebanho? Se trata de exemplo, servindo de modelo. Jesus, ele podia e ele pode estar à frente do rebanho, porque ele foi modelo, ele serviu de modelo o tempo todo. Em nenhum momento houve escândalo. O povo criaram escândalo porque o povo era ruim mesmo. Mas Jesus em nenhum momento envergonhou o nome do nosso Pai, Criador, do Eterno. Aquilo que ele veio para fazer, ele cumpriu à risca. Então, estar à frente das ovelhas é servir de modelo para as ovelhas. Não servir de escândalo, né? Precisamos tomar cuidado. Porque as ovelhas, ela é o reflexo do seu pastor. Né? O pastor, ele deve sempre estar diante do rebanho, para que o rebanho olhe e siga as pisadas do seu pastor. Né? E como que ela vai andar de acordo com o seu pastor e com o sumo pastor? Se esse pastor que está liderando andar nas pegadas do sumo pastor, andar de acordo com a palavra do sumo pastor, que é Jesus Cristo.
Então, nós vimos aqui que ele vai adiante das ovelhas e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Gente, eu sempre falo assim, a pessoa pode ser nova convertida. Se ela está lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, é a primeira coisa que Deus capacita com discernimento. Então, conhecer a voz do seu pastor é ter discernimento. É olhar o que está acontecendo no reino de Deus e dizer, isso daqui se enquadra com a palavra, isso daqui não se enquadra. E o rebanho não é obrigado a seguir um pastor que não se enquadra com a palavra de Deus. Porque ele é considerado, nessa passagem bíblica aqui, o que entra por outra parte, o que é motivado por outras coisas, ele é considerado por Jesus Cristo como ladrão e salteador. Né? E aí, nós vimos que elas conhecem a voz do sumo pastor. Isso se chama discernimento espiritual. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele. Por que tem tantas pessoas fugindo dos seus pastores, das suas lideranças espirituais? Porque ele conhece, essas ovelhas conhecem a voz, a palavra de Deus. Ela conhece a voz do seu sumo pastor. E ela sabe que uma coisa não está batendo com a outra. Eu sempre falo para as pessoas que o que segura a ovelha no aprisco não é a cerca. Não é a cerca, a imposição do homem. O que segura a ovelha no aprisco é a grama. É os pastos verdejantes que nós buscamos no sumo pastor, é que mantém a ovelha no aprisco. Não é a cerca de arame farpado para poder ir embora. Porque se for embora, está debaixo de maldição, está repreendido em nome de Jesus. Deus não nos trouxe a essa terra como autoridade eclesiástica para amaldiçoar as ovelhas dele. E quando sai, está debaixo de maldição. Oh, meu Deus. Todos nós somos dependentes do mesmo Deus. Ninguém tem poder de amaldiçoar. Parece Balaão, querendo ouvir os conselhos de Balaque e amaldiçoar o povo de Israel, as ovelhas de Israel. Deus falou assim para ele, não vai amaldiçoar, porque ninguém amaldiçoa aquilo que eu abençoei. Então ninguém tem o poder de amaldiçoar uma ovelha que está vindo para o seu pastor, não está andando de acordo com a palavra de Deus e que quer se refugiar num aprisco que lá está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Ninguém sai debaixo de maldição por conta disso, não. Porque o verdadeiro abençoador é o dono do rebanho. E ele não vai deixar palavra de maldição atingir quem está só querendo andar de acordo com a palavra de Deus. Deus não vai permitir maldição sobre a vida daqueles que ele mesmo abençoou. Jamais. Então, a gente observa aqui que não é opressão que segura o ovelha dentro do aprisco. Não. Até porque Deus não oprime ninguém, gente. Deus não oprime ninguém, Deus não persegue ninguém. Ele põe a prova. Ele põe a prova para poder saber quem é quem. Não é para ele saber, é para a gente mesmo descobrir quem é a gente. Porque às vezes nós estamos agindo como joio, quando deveríamos estar como trigo dentro da casa do Senhor. Mas como ele conhece a natureza de joio, que ainda está impregnada em nós, ele trabalha por meio dos processos pedagógicos para poder nos ensinar como é que é ser trigo na presença dele. Mas vamos lá, que o assunto agora não é joio e trigo, né? É sobre o bom pastor. E aí ele diz que as ovelhas irão fugir desses estranhos. Desse povo esquisito, que usa o rebanho para se promover, para enriquecer de forma ilícita as custas das ovelhas gordas, das ovelhas magras e das que já estão quase morrendo, né? Enfim. Então, todos quantos vieram antes de mim, Jesus dizendo para os discípulos lá nesse sermão para o povo, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aqueles que naquela época pastoreavam o rebanho, o povo de Deus, que muitos falsos cristos se intitularam antes do verdadeiro Cristo vir. Ele disse que aqueles que vieram antes, na verdade eles vieram antes, mas literalmente eles passaram na frente do verdadeiro Messias. Eles passaram na frente do verdadeiro ungido de Deus. Então todos esses que vêm passando na frente do rebanho e na frente do dono do rebanho e fazendo o que bem entende, eles não passam de ladrões e salteadores. É a palavra que está dizendo. Aqui no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. E aí Jesus no 9 ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, se alguém entrar pela palavra, que é Jesus Cristo, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, haverá salvação. E entrará e sairá. O que é esse entrar e sair na presença de Deus? Porque Jesus, como é que Jesus é a porta? E ele quer que todos venham para o aprisco dele, mas de repente eles mostram uma ideia dizendo entrar e sair. Oh, poxa, então eu posso entrar e sair porque você é da presença de Deus? Não, entrar e sair é liberdade de servir ao Senhor. Quem serve ao Senhor com liberdade, mediante a palavra de Deus, liberdade, não é libertinagem não.
Quem serve, quem entra pela porta, primeiro ele vai se salvar de uma eternidade sem Deus. Segundo, andando de acordo com essa porta, que é Jesus Cristo, vai entrar e vai sair. Aonde ele quiser, ele entra e sai. E ele sai intacto, sem contaminação nenhuma, sem cobiça nenhuma, sem avareza nenhuma, sabe? Sem interesses próprios. E aí a gente observa que ele complementa. Vai salvar, vai entrar e vai sair, vai ter liberdade, né? E também achará pastagens. Eu nunca vi pessoas que andam meditando na palavra de Deus, ainda que não está 24 por 48, né, lendo a palavra de Deus o tempo todo, mas meditando na palavra de Deus, entrar por caminhos de motivações erradas. Eu nunca vi. Então, quem entra pela palavra de Deus, primeiro vai haver salvação, depois vai ter liberdade e não vai faltar alimento espiritual, porque o dono do rebanho, ele nutre por meio da sua palavra. Ele sustenta, ele dá discernimento, ele não deixa ninguém enganado. E aí, ele diz assim, o ladrão, quem é o ladrão? É aquele que entra com outra motivação. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Tá cheio de gente pregando em cima das tribunas aí, que foi Satanás que veio para matar, roubar e destruir. Gente, esse texto aqui é bem claro, que quem é ladrão e salteador é quem não entra pela porta. É quem está fazendo a coisa certa com as motivações erradas, para se autopromover, por cobiça, por avareza. Sabe? Então ele continua falando sobre esse ladrão que entra por outras partes, que não é pela porta, que não é de acordo com os parâmetros bíblicos, e chama esse tipo de gente de ladrão e salteador, que veio para roubar o que é a essência das ovelhas, né? Porque uma ovelha que se sente definhada, que se sente subtraída, sugada, ela perde a sua essência diante do Senhor. Tudo que vem para poder nos embaraçar aqui na terra, ela rouba a essência do Senhor, a essência do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque daí vem a frustração, vem a decepção. E no lugar de decepção, no lugar de frustração, não tem como o Espírito Santo de Deus atuar. Então acaba perdendo a essência, a essência. Então essas pessoas, ela vem para roubar, ela vem para matar as ovelhas, né? E ela vem para destruir. E automaticamente ele se torna um voluntário de Satanás. Trabalha em parceria com Satanás. Porque jogando as ovelhas fora do aprisco, elas podem se perder lá fora. Existe uma pesquisa no Brasil, que o Brasil é campeão de pessoas. Tem mais gente afastada do Evangelho no sistema lá fora do que pessoas servindo ao Senhor. E por que isso? Será que fosse um pastor que jogou elas lá fora? Não foi. Foram pessoas que se dizia estar fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Isso não se trata só de liderança. Nesse caso, existe a igreja também, aqueles que estão dentro da casa do Senhor, que é para sarar as feridas e não feri-las. É para acolher ao invés de jogar lá para fora. Né? São os especialistas que Deus conta com eles no reino para cuidar das ovelhas que estão vindo de lá de fora machucada, cheia de carrapicho, toda suja, sem escovar. Que é para cuidar, né? Deus conta com alguns especialistas no reino dele para poder cuidar. Desculpa. Então a gente vê aqui que o mercenário, que não é o pastor, não, ainda tem um detalhe aqui que eu preciso falar. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham, é para ter essa vida com abundância. Então Jesus, ele promove a abundância, tanto na estrutura do corpo de Cristo, que é a igreja, que é a parte eclesiástica, como ele também promove a abundância nos membros que dependem dessa estrutura para estar de pé. Né? Aí sim, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo. O lobo, aqui sim, o lobo é aquele que destrói rebanho, que mata, que destrói. Esse é o diabo, é representado pelo diabo. Então, quando o mercenário... O que é um mercenário, gente? Na época de Jesus, um mercenário seria o funcionário de hoje. É alguém que trabalha num aprisco pelo salário que recebe. Ele não é o dono do rebanho. Ele é um funcionário que trabalha ali para o dono do rebanho. Então, aqui a gente observa que Jesus, ele fala que o mercenário, que não é o dono do rebanho, né, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo, esse vê vir, ele vê que o lobo está vindo para destruir o rebanho, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. E quem são esses lobos? São os falsos mestres, são os falsos ministros, que até para ministrar a palavra, ministra com motivações erradas, para conseguir o alvo deles, e não o alvo do eterno. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. O mercenário, ele foge porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Né? Então o mercenário, ele trabalha dessa forma. Quando ele vê o lobo vindo,
eu diria que é aquele que está na frente do rebanho, mas que por interesses próprios permite o lobo, falso ensinador, o falso mestre, entrar no seu meio e ensinar coisas que vêm de encontro com os interesses dele, ainda que para isso custe a vida espiritual das ovelhas. E aí, ele deixa o lobo levar por meio dos discursos, sabe? O lobo vem e arrebata, né? Com intuito maquiavélico e diabólico. Por trás disso está Satanás atuando para destruir as vidas, as ovelhas, para arrebatar, tomar, tirar de dentro do aprisco e para dispersar. Então, um mercenário, né? Assim como aquele que é ladrão e salteador, ele não só permite o lobo arrebatar, como dispersa o rebanho. O que é dispersar? É viver espalhado, como ovelha sem pastor. Deus, ele lá por meio do profeta Ezequiel. Isso já lá no Antigo Testamento. Ele trouxe uma palavra por meio do profeta Ezequiel para sacudir os pastores da época lá. Que o único interesse deles era se promover às custas do rebanho. E lá, Ezequiel capítulo 34. Depois vocês leem e vocês vão ver a maneira como Deus se dirigiu aos pastores na época. Deus, ele trata por meio do profeta Ezequiel, no capítulo 34, a respeito dos pastores que não cuidavam das ovelhas dele como deveria cuidar. E Deus trata até com as ovelhas que não cuidavam das ovelhas. Porque tem o pastor que cuida da ovelha e uma ovelha que cuida da outra. Porque as ovelhas é quem reproduz, é quem traz o crescimento do rebanho, né? Então lá por meio do capítulo 34 de Ezequiel, se não me engano é capítulo 34, né? Mas até o final da aula eu confirmo isso para vocês. Então a gente observa que Deus trata ali com os pastores, cuidado no tocante ao cuidado dos pastores com as ovelhas, das ovelhas com as ovelhas e até do carneiro com o bode. É tremendo, mas eu não vou poder discorrer sobre isso aqui hoje, porque o assunto aqui no Novo Testamento é sobre o bom pastor, que é Jesus Cristo. Então, Jesus, ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, assim como o Pai, ou seja, Deus, me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida. Ele estava falando no momento da crucificação que ele iria se entregar por amor ao rebanho. Ainda tenho outras ovelhas. Ele estava falando do povo gentil, né? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não fazia parte da nação de Israel, do povo escolhido por Deus para servir de modelo para as outras nações. Então, no caso, seriam essas outras nações. Então, ainda tinha ovelhas nessas outras nações que tinha que ser agregada, que ele falou, também me convém. Ou seja, é desejo do meu coração trazer essas ovelhas que fazem parte das outras nações para o aprisco, para fazer parte do aprisco de Israel, das ovelhas da casa de Israel. E aí ele diz que quando ele trazer essas ovelhas das outras nações para o aprisco dele, aí haverá um só rebanho. Ou seja, uma só igreja e um só pastor, que é o sumo pastor. Que é o sumo pastor quem coordena as lideranças eclesiásticas, que recebe o título de pastor. O que é pastor? É aquele que apacenta, é aquele que cuida, é aquele que alimenta, é aquele que nutre, é aquele que guia, é aquele que direciona o rebanho. Né? Então, nós vemos aqui Jesus, ele se destacando na figura do bom pastor, que é aquele que protege, que cuida, que orienta, que eu acabei de falar, as suas ovelhas. Então nós analisaremos num contexto em que passamos a reconhecer a voz do verdadeiro pastor das nossas almas. Depois dessa aula a gente vai conseguir compreender, estar atento às palavras do sumo pastor. Né? Nós não podemos viver orientados apenas pela voz de um pastor terreno, mas mediante a palavra de Deus. Esse pastor tem que estar enquadrado com a palavra de Deus. Se está fazendo uso da palavra de Deus para poder se autopromover, ou buscando interesses próprios, ele não está ouvindo a voz do sumo pastor. Ele está ouvindo a voz de si mesmo, a voz de dentro dele. Né? Então aqui nós já falamos sobre Jesus, que é a porta das ovelhas. E nesse relato, aqui nós já falamos também, ele critica os falsos pastores. É Ezequiel 34 mesmo. Né? Ezequiel 34, do 1 ao 10. Aqui ele fala também, nós já falamos sobre a porta das ovelhas, nessa parábola. Nós não podemos passar por outra porta que não seja a palavra de Deus. Por isso que além de nós temos que ser guiados pelos nossos pastores, que foi chamado por Deus para poder nos guiar. Mas nós também temos que viver de acordo com a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus para ter o discernimento, para não ser enganado por interesses humanos. Né? Nós temos que entender que ele é o bom pastor, que é o único que entregou a sua vida pelas ovelhas. Ninguém aqui na terra jamais
vai entregar a sua vida em prol de alguém, porque isso já foi feito lá na cruz do Calvário, né? A mensagem da porta, o significado contido na frase "eu sou a porta", isso aqui eu já expliquei para vocês também, dizendo que existe um único caminho, que o Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, não existe outra porta. Primeiro que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aqui nessa passagem eu sou a Cristo, eu sou a porta, eu uma das portas. Então, se alguém passa por outro lado, sai braços e perde a porta, né? Bom, enfim, nós já estudamos sobre o verdadeiro pastor e a diferença que existe entre o pastor e o mercenário, o bom pastor e o mercenário, né? A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele. Existem pastores abençoadíssimos que presidem o rebanho do Senhor aqui na terra. Não existem só os charlatões, aqueles que são considerados por Cristo como ladrão e salteador. Não, existem pessoas boas. Muitas pessoas criticam todos os pastores generalizando. Temos que tomar um cuidado muito grande para a gente não ser injusto e sofrer as consequências da nossa injustiça, né? Eu dizia outro dia para o meu filho, porque filho de pastor é só misericórdia, gente, né? Não é porque é filho de pastor que é neto de Deus, não. Não é porque é filho de pastor que é pastorzinho, não. Viu? Muitos cresceram dentro da igreja, mas nem nasceram de novo ainda, né? Vive na carne. E o meu filho mais velho, às vezes no passado ele andou criticando os pastores de uma forma geral. Eu falei, toma cuidado, porque você pode atrair maldição para a sua vida por conta da sua injustiça. Existem pessoas boas no mundo, existem pastores bons e existem maus pastores. Existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Não é porque um fez errado que todos vão pagar por aquilo que fez errado. E eu dei um exemplo para ele há poucos dias, quando Deus nos abençoou e a gente conseguiu trocar o nosso carro. E ele presenciou, vamos dizer assim, o sofrimento do meu esposo para poder conseguir trocar. E obter o carro zero, né? Ele teve que dar o carro antigo como entrada, umas economias que a gente tinha de algum tempo atrás, e parcelou o restante. Aí eu falei para ele assim, eu falei, olha, o seu pai está indo para 2 anos que está auxiliando no pastoreio de uma igreja. E pela misericórdia de Deus, nós trocamos de carro agora. Mas você viu o sofrimento que foi para a gente trocar o nosso carro? A gente teve que dar o nosso carro que a gente já tinha usado, seminovo. A gente teve que pegar algumas economias, um pouquinho de economia que a gente tinha, e juntar com esse carro que a gente tinha. E agora nós vamos passar um tempo pagando o restante das prestações. Mas quem vê a gente chegando com carro zero em algum lugar, vai dizer, olha lá, acabou de assumir a igreja junto com outro pastor, já está de carro zero. Olha, eu não digo que é pura roubalheira. Eu falei, você lembra que você fazia isso no passado? Com alguns pastores que não mereciam os seus comentários, o veneno que escorria da sua boca. Eu falei, e agora, se você ouvisse alguém falando que seu pai está roubando, mediante o sofrimento que ele está tentando conquistar um carro zero, o que você diria? Ele não teve palavra para poder me responder. Então aqui entra o cuidado, o discernimento das ovelhas do Senhor também. Sabe, de não emprestar sua boca para Satanás, para poder denegrir a imagem de pastores que estão levando a sério o rebanho do Senhor. Porque quando os pastores, as autoridades eclesiásticas, ela leva a sério o crivo do sumo pastor para poder conduzir o seu rebanho, o sumo pastor, ele também traz provisão para quem está liderando. Ele também traz vida em abundância. Como diz nessa mesma passagem que a gente leu, que ele é o sumo pastor e que ele dá a vida pelas suas ovelhas, e a vida que ele dá uma vida em abundância. Então ele tem vida em abundância para dar para quem está presidindo e para quem está sendo presidido, né? Para quem está sendo liderado também, e que anda de acordo com a vontade dele. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado também, para a gente não servir de boca do maligno para poder destruir a vida desses que pastoreiam com sinceridade, com lealdade, com fidelidade o rebanho do Senhor. Temos que conhecer a palavra de Deus a fundo para não sermos enganados pelos lobos vorazes, como diz o comentarista da revista da Escola Dominical. Então ele faz um comentário aqui sobre os lobos vorazes versus
o bom pastor. Como que é? Qual a diferença? Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário é aquele que trabalha pelo salário, lembra? Eu comentei para vocês. Então o mercenário, por sua vez, ele opta por fugir, porque ele está guardando o rebanho enquanto ele está recebendo. Se ele não recebeu, então ele dá a linha no pipa, né, como diz o ditado popular aí fora, dá a linha no pipa, e deixa o lobo se aproximar e destruir o aprisco das ovelhas. Destruir as ovelhas, dispersar as ovelhas, matar. Aquele consegue matar, ele mata. Aquele consegue afugentar, ele afugenta, né? Então, o mercenário, que não é o pastor de quem não são as ovelhas, foge, o lobo arrebata, dispersa, né? Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres, que eu já falei para vocês, que promovem doutrinas enganosas para poder vir de encontro com seus próprios interesses, né? E compromete a fé recebida do evangelho. Ele compromete a fé das ovelhas, né, das pessoas que estão nas igrejas. E ele acaba iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas, as ovelhas que não têm discernimento da parte de Deus, que só faz uso das escrituras sagradas no dia do culto de doutrina, no dia da escola bíblica, ou nos cultos, no domingo à noite, né? No culto da bênção, na campanha da prosperidade. Aí faz uso da palavra de Deus, mas não faz uso da palavra de Deus para poder se proteger, para saber o que é certo e o que é errado. A ovelha precisa estar atenta, conhecer a palavra de Deus também. Tome muito cuidado com aqueles que presidem o rebanho e que não quer que você conheça a palavra de Deus, que não quer que você cresça na graça e no conhecimento. Alguma má motivação tem por trás disso, para não querer que você fique sabendo como é que o verdadeiro, que o sumo pastor quer que a gente se porte dentro do aprisco, né? Tome muito cuidado. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas e como o bom pastor, como aquele que cuida, né? E a conclusão aqui, gente, se esse vídeo ficou muito extenso, eu vou dividir ele em dois, colocar parte 1 e parte 2 para vocês, tá? Eu vou baixar ele e vou acelerar para poder ver o que eu faço. Então, a conclusão aqui que eu tenho para vocês. O Senhor afirmou que suas ovelhas conhecem a sua voz e reconhecem. Eles não só conhecem, eles reconhecem, né? Conhecer é uma coisa e reconhecer é outra. Tem pessoas que conhecem a voz, a palavra de Deus. Mas reconhecer é colocar em prática. Então, o diabo, ele conhece a palavra de Deus. Ele só não reconhece porque ele não põe em prática. E a Bíblia diz que aquele que ama ao Senhor, a maior demonstração de amor da ovelha pelo sumo pastor é colocar os mandamentos dele em prática. Essa é a maior demonstração de amor. Então não basta conhecer, guarda isso. Não basta conhecer a palavra de Deus. É necessário reconhecer. É necessário vivenciar no seu dia a dia. Reconhecer a voz. Eu posso conhecer a voz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço a voz de cada um dos meus filhos. Conheço. Eu identifico. Mas se eles chegarem aqui na frente de casa, se for a Luana, ela me chamar, eu vou identificar que é a Luana. Porque eu conheço a voz dela. Mas eu vou reconhecer quando eu vou abrir o portão para ela entrar. Então, quando eu reconheço, eu tenho total segurança de deixar aquela pessoa que é portadora daquela voz estar comigo. Estar comigo. Então, conhecer a Jesus, tem muitas pessoas aí fora que estão afastadas da presença de Deus, que dá um show de Bíblia, de conhecimento bíblico. Mas o conhecimento não adianta nada se você não reconhece e não coloca em prática no seu dia a dia. Não vive de acordo com aquilo que você conhece. Então, reconhecer vai além do conhecer. Então, fica essa palavra para a nossa meditação. Tem algumas perguntas aqui. Qual foi a finalidade de Jesus ao utilizar a parábola do bom pastor e das ovelhas, gente? A finalidade de Jesus utilizar a parábola do bom pastor e das ovelhas foi para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários, né? Qual é a mensagem evidente de afirmação? Eu sou a porta. O que essa mensagem quer afirmar para a gente? Qual é o significado quando Jesus diz eu sou a porta? O significado contido nessa frase, eu sou a porta, é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo, que é através dessa porta chamada Jesus Cristo. O que é que constitui o aprisco das ovelhas? O aprisco das ovelhas, em que constituía? Né? Então, o aprisco das ovelhas constituía essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada, como eu expliquei no começo dessa aula, na introdução, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. E pela manhã elas eram tiradas para levar para pastagens. Então, lembra que eu falei que elas entram e elas saem porque elas estão sob a proteção do sumo pastor. Então elas têm a liberdade de ir e de voltar porque elas sabem quem está guardando. Qualquer lugar que você entrar, que você sair, você vai entrar e vai sair intacto porque você anda mediante a voz do sumo pastor, mediante o direcionamento do sumo pastor. Qual é a missão do bom pastor?
A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, isso falando do pastor aqui terreno, e não do sumo pastor, como na dimensão, nós temos como pastores que oferecer na dimensão virtuosa aqui na terra, de andar em santidade, enquanto forma de viver no mundo, para servir de exemplo para outras ovelhas que estão lá fora, que ainda precisam ser participantes do aprisco que nós vivemos, que nós fazemos parte. De que forma você pode caracterizar o mercenário? Já falei para vocês. O mercenário, ele opta por fugir diante do perigo. Ele não tem compromisso com as ovelhas. Ele tem compromisso com o salário dele no final do mês. Porque o mercenário, ele era um funcionário. Ele não era dono das ovelhas. Ele não era o pastor das ovelhas. Então, o mercenário, ele é caracterizado, ele tem essas características. De quando vê o perigo aproximar do rebanho, e por falar nisso, o pastor que está conduzindo o nosso rebanho, a nossa sede, eu considero ele como um bom pastor. Pastor Jefferson, né? Pastor Jefferson, pastora Kelly. Nós estamos numa campanha de oração, 90 dias de oração. Só os fortes vão entender isso no final. Né, pastor Jefferson? 90 dias de oração, meu irmão, não é 90 horas não, e nem 9 segundos, né? Nem 90 minutos, são 90 dias de oração. Ou a igreja se levanta, ou a igreja se levanta. Só não vai ficar de pé quem já está morto. Só não vai ficar de pé quem não está orando, porque a oração é a base de sustentação da vida das ovelhas aqui na terra. Então nós estamos vivendo o 30º, se não me engano é o 34º, não sei se eu estou falando aqui a quantidade certa. Nós já passamos de um mês de oração, da meia-noite às 3 da manhã. Se vocês quiserem entrar nesse propósito, fica à vontade também, tá? E ovelhas desse aprisco, pelo amor de Deus, se você não está orando, ore, né? Porque eu creio que a bênção será muito grande. Então, o mercenário, ele não demonstra zelo e nem cuidado pelas ovelhas, né? Ele só está interessado naquilo que vai satisfazer o seu ego, naquilo que vai vir de encontro com as motivações dele e não com as motivações corretas, enquadrado nos parâmetros da palavra de Deus. Então fica essa palavra para nossa meditação, tá? Amanhã eu vou estar passando, só que presencialmente, a lição de domingo que vem, do dia 18 de maio, que Jesus ele se apresenta como sendo: eu sou a ressurreição e a vida. É tremenda essa palavra também. Essa eu vou estar ministrando ao vivo, mas qualquer coisa eu posso estar entrando aqui transmitindo para aqueles que não congregam comigo e que gostam de ouvir a palavra de Deus. Porque muitas pessoas do estado da Bahia e daqui de São Paulo e de Pernambuco também têm pedido para poder eu transmitir as aulas da escola bíblica, porque eles têm necessidade, né? Então amanhã eu vou ministrar a aula da lição 7, que fala sobre Jesus sendo a ressurreição e a vida, e depois, querendo o Senhor e me dando graça, eu vou estar transmitindo aqui para vocês também, tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Eu vou fazer um minutinho aqui de oração, para que o Senhor venha de encontro às necessidades de vocês, as necessidades espirituais e todas as áreas que vocês têm posto diante do Senhor, tá bom? Vamos orar aqui um pouquinho, rapidinho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a palavra do Senhor foi ministrada, Pai, conforme o Senhor me direcionou pelo Teu Espírito. Quero te agradecer pela Tua presença, quero agradecer pela presença de cada um que já entrou aqui e que está desfrutando dessa palavra, que desfrutou dessa palavra, e daqueles que ainda irão entrar, Senhor. Vai de encontro às necessidades deles e da família deles. Vai de encontro ao emocional, ao psicológico deles, à saúde física. Visita, Senhor, todos os sistemas que compõem a saúde física deles, que compõem o corpo deles. Pai querido e amado, vai de encontro às necessidades financeiras, porque o Senhor é o bom pastor que traz o suprimento para as ovelhas, que providencia a pastagem, a nutrição, o alimento, não somente espiritual, mas aquele que precisamos para estar de pé aqui enquanto estivermos aqui na terra. Abre as portas de emprego para aqueles que precisam de portas abertas. O Senhor é dono dos empresários, o Senhor é dono das multinacionais, o Senhor é dono das grandes portas e das pequenas portas. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor cerca o teu povo com os teus cuidados. Seja um muro ao redor de Jerusalém, Senhor, e seja a glória que eles precisam para caminhar no dia a dia. Supra todas as necessidades em glória. Não para a glória deles, mas para a glória do teu santo nome. A tua palavra nos diz para nós andarmos quietos diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua palavra diz que o Senhor não deixa faltar mantimento nem para as aves do campo. O Senhor diz na tua palavra, lá em Mateus, que nem os lírios do campo, nem o Salomão, no auge da sua luxúria, das suas riquezas, da sua glória, aqui na terra, ele se vestiu também quanto os lírios do campo. Então que o Senhor venha vestir o teu povo, que o Senhor venha calçar, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha visitar os celeiros daqueles que estão precisando de alimento. Usa o corvo para alimentar aquele que não tem o alimento, Senhor. Usa aquele que tem para abençoar aquele que não tem.
Porque existe no teu aprisco a ovelha gorda, a ovelha que tem lã, a ovelha que tem a gordura, a ovelha que está bem financeiramente, e tem aquelas que necessita daquela que tem. Então que o Senhor venha dar esse sentimento de generosidade, de voluntariedade no meio do teu povo. O segredo do crescimento está no compartilhar e não no reter para si. Até a natureza entende isso. Que quando represa, quando as águas são retidas e não compartilhadas, elas se tornam represa. Mas quando elas são compartilhadas, elas se tornam em mananciais de água, em rios, e esses rios vai de encontro ao oceano. Deixa de ser rio e transborda e passa a ser um oceano. Isso é o segredo do compartilhar com quem necessita. Que nós venhamos aprender com a natureza nessa tarde, em nome de Jesus. Seja com cada um que aqui está assistindo e com aqueles que irão assistir e com as suas famílias, Pai. Vai de encontro àqueles que estão enfermos, àqueles que estão hospitalizados. Vai de encontro, Senhor. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da restauração e do renovo. Seja com cada um e conceda vitória. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de vocês e fiquem todos